Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com muita alegria e também com muita responsabilidade por falar sobre um tema tão importante que, com toda certeza, dependendo do momento da sua vida, se você está construindo ou reformando, é hora de ouvir informações que a partir de agora a gente passa a compartilhar. E para falar sobre isso, ela que tem muita autoridade no assunto, minha amiga e também anfitriã deste episódio do Diário da Arquitetura e Construção, Márcia Fetti, seja muito bem-vinda. Obrigada por a gente estar aí novamente, né? Falando um pouco mais sobre arquitetura e construção, né? Com nossos parceiros. E tem assunto para a gente falar, né? Sempre tem. Sempre tem. Importante, pessoal, vamos dar as boas-vindas para ele, Pedro Henrique Orsi Fernandes, que carrega um sobrenome muito conhecido nessa cidade, e ele vai contar um pouco para nós de toda essa história. Ele é diretor da ZC Materiais de Construção, uma empresa muito tradicional, e é isso aí, vamos falar um pouquinho. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que bom. Espero agregar aí, né? Com certeza. Quero desde já deixar um abraço para tua avó, Dona Zulema, que em 2003, pessoal, exatamente 22 anos atrás, era uma das apoiadoras do Diário de Vacaria, oficialmente. E eu tenho muita gratidão por isso, porque a nossa história continua até hoje. Bom, Márcia, primeiro eu acho que a gente tem que fazer uma pequena introdução sobre a relação do processo do arquiteto, do engenheiro, com um fornecedor, nesse caso como a ZC. Qual que é a importância de tu ter um fornecedor local aqui? Não, é de suma importância, porque a gente, quando inicia um projeto, a gente também tem que saber que a gente tem o suporte do nosso fornecedor, né? Que a gente tem como executar, né? E a ZC é um desses parceiros, né? Que trabalha com a minha empresa também. Eu sou cliente da ZC, né? Há muitos anos. E, e ela nos atende em várias etapas da obra, desde o início da obra, né? Na verdade, a ZC, né, nos fornece desde a areia, do ferro, do cimento, lá no início da obra, até os acabamentos no final, né? Então, é um grande parceiro aqui em Vacaria, né? Dos profissionais. Pedro, conta um pouquinho para nós da história, para a gente contextualizar, porque a gente tem realmente o pessoal de toda a região que está nos acompanhando agora. Como que começa a história da ZC e como que que momento tu chega da ZC? Perfeito. Na verdade, a minha família tem uma longa história, né, no comércio, né, e no comércio de materiais de construção especificamente. É, acredito que mais de 50, 60 anos, né. A ZC especificamente, onde ela está e com o CNPJ que ela tem um pouco mais de 30 anos, né. Ela começou em 1991. Começou, né, por uma iniciativa da minha avó, né, e da minha avó e um dos filhos dela, né, o Kleber. Eles começaram a empresa, né, estão lá há um pouco mais de 30 anos atrás. Começaram do zero, depois de umas questões familiares e tal, né, mas como eu disse, né, a gente tem, eles têm experiência de muitas décadas nesse ramo, né, nesse negócio, e a um determinado momento resolveram abrir a empresa lá, né, onde ela já está desde o início, né, naquele lugar lá na BR-116. Começaram pequenos, né, começaram com uma empresa relativamente pequena, dada o tamanho que ela tem hoje, né. Começou primeiramente, né, ela e esse filho dela, o Kleber. Depois foram entrando outros, né, outros irmãos dele, né, o meu pai, Roberto, e a Mônica. E a empresa, enfim, foi crescendo, né, foi tomando proporções maiores, né, foi tendo uma relevância muito grande de mercado aqui, né, tendo uma participação muito relevante no mercado não só de materiais de construção, mas no mercado de construção em geral, né, mercado de ferramentas, tintas, esse tipo de item relacionado à construção, né. Enfim, e a partir de um certo momento, né, a gente entramos num acordo, né, de fazer uma sucessão, mais ou menos em 2018, 2017, né, que foi quando eu entrei na empresa, né, eu entrei aos poucos, depois de formado, né, eu acabei voltando para a cidade para ajudar o pessoal a tocar a empresa, né. Precisava ser feita essa sucessão, né.
E assim que eu entrei, mais ou menos nessa época, né? E a minha história na empresa começou mais ou menos nessa época. Eu tomei bem a frente da empresa, mais ou menos em 2019, 2020, ali início da pandemia. Hoje eu e a Mônica à frente da empresa ali, né? E, enfim, é mais ou menos essa a minha história e a história da ZC, né? Em curtas palavras. Hoje a gente tem, né, uma participação muito relevante no mercado local e no mercado regional também, né, de materiais de construção. Temos uma grande carteira de clientes, né, dentre eles a Márcia aí, uma ótima cliente, né, ela e os clientes dela também. Eu levo eles para lá. Leva eles para lá, né, enfim, vários profissionais, né, de engenharia, de arquitetura, enfim, né, que confiam no nosso trabalho, né? Acredito que temos um bom trabalho pelo nosso resultado, pela nossa participação de mercado, né? Era um momento, acho que a gente tem que falar, e tu assumiu realmente ali, ó, logo que tu assumiu a frente, cara, a pandemia mexeu muito com o mercado, né? Como que foi nos projetos? Parou tudo, A Márcio? pandemia foi uma coisa. Teve duas caras, né? No início teve o lockdown ali que, pá, fechou tudo, parou tudo. Mas a construção civil aqui em Vacaria, eu acho que se parou 15 dias foi muito, né? Aqui eu acho que foram 2 semanas, uma coisa assim. Mas. E aí, eu sempre falo isso. As pessoas se deram conta que elas não moram dentro do carro, né? E que elas tinham que ficar em casa. E todos os problemas que as suas casas tinham, começou um boom na construção civil. E aí as reformas e ampliações e trocar, né, acabamento, principalmente, né, acabamentos e daí começou a faltar, né? Faltou material, aumentou de preço e faltou tudo. Faltou torneira, faltou vaso sanitário, faltou. Acho que até areia, me lembro que faltou tudo, cimento, porque as outras cidades não chegavam. E todo mundo querendo fazer sua obra e reformar sua casa, porque estava dentro de casa, né? Daí começou a enxergar. O motivo, na verdade, foi esse, né? O motivo foi a pessoa ficar dentro de casa e ela não tinha o que fazer e resolveu começar a fazer obra, né? A maior parte dos motivos foram... Que interessante, porque foi o outro lado, né, da moeda, né? Tipo, de maneira assim como a pessoa não parava em casa, ela... Opa! Aliado à injeção de dinheiro que teve, né? Por questão de auxílios, esse tipo de coisa, né? A pessoa parou de jantar fora, de viajar, começou a sobrar um dinheiro que não sobrava. Teve essa injeção de ajudas, né? De orçamento. E foi o que fez essa explosão no mercado, né? Realmente foi muito diferente, foi um momento muito diferente, assim, todo mundo esperando que o mercado fosse desaquecer, que fosse ter um colapso, como infelizmente tiveram em alguns outros setores, né? Mas o mercado da construção foi bem diferente. E aí a gente teve outros desafios, né? Como a Márcia falou, desafios de fornecimento, desafios, né, de preços, assim, realmente... algumas coisas passaram a ter uma demanda muito grande, ter falta, aumento de preço, né? O mercado tenta se corrigir aumentando o preço, mas mesmo assim não era o suficiente. E a indústria em São Paulo parou. Pois é. E daí não tinha material para entregar, né? Esse ano a gente estava em São Paulo, cara. E foi assim, foi fechado absurdamente. Não foi pouco tempo, não, foi bastante tempo. E muita coisa avançou. Por exemplo, o serviço de teleentrega de mercado, cara, funcionava que era um espetáculo. Até que passou a pandemia, a gente continuava, não queria mais ir para o mercado, porque funcionava muito bem. E, claro, só que nós estávamos numa outra realidade. Mas né, o setor de construção também, né, tem essa questão da teleentrega, né? Tem muito a compra via WhatsApp, via internet, né? E né, como a gente faz muito da nossa venda entrega, isso aí também acabou acontecendo, né? Muito cliente nem ia na loja e fazia compras por WhatsApp, enfim. A gente praticamente só compra pelo WhatsApp. Isso. Porque a gente manda o que eu preciso, vem o orçamento, fecha. A minha secretária que faz esse link. Intermediação ali. E ela faz a negociação ali, enfim, organiza. Mas não vai em loja, né? Não tem mais isso. Isso é uma das coisas que eu ia perguntar pro Pedro. Pedro, nessa janela aí de 7 anos, né? Mais ou menos, 5, 7 anos que tu tá ali direto, tu percebeu, assim, uma mudança no comportamento dos clientes, não só no sentido, mais no sentido de tecnologia, eu acho também, mas de maneira geral?
Sim, sim, teve uma mudança muito grande, né, de comportamento. Realmente o cliente hoje, ele está muito mais ligado com esses meios digitais, né? O cliente vai lá, faz o primeiro contato pelo WhatsApp, né, ou por redes sociais, coisas assim, né? Hoje a gente tem a nossa presença digital pelo nosso site e tal. O cliente vai lá, olha preço, às vezes o material de construção, né, ele tem um aspecto muito técnico, né? Então, às vezes, o cliente vai lá, olha no site, depois entra em contato pelo WhatsApp com os vendedores, né, com a nossa equipe de vendedores, pede auxílio, né, mas ele já tem. Ele é um cliente menos cru que há um tempo atrás, né? E coisa de 6 anos atrás. Ele ficou muito mais informado. Ele ficou muito mais informado, né? Ele já sabe, ele já entende o que ele quer. Obviamente, né? Como é uma venda técnica, né? O vendedor ele é indispensável, diferentemente de outros setores, né? Sei lá, um supermercado, uma coisa assim, né? Que todo mundo sabe o que é né? Alimento, né? O material de construção não é uma coisa que faz parte do dia a dia das pessoas, e o papel do vendedor é instruir né? Instruir o cliente o que ele deve fazer, o que ele deve comprar, também fazer a parte final da venda, que é alinhar a questão logística, né, como a gente estava falando, né, que tem que fazer as entregas, essas coisas, mas realmente teve uma diferença muito grande, né, um cliente mais informado, um cliente, assim, a quantidade de vendas também que a gente fecha né, faz por esses meios digitais aumentou muito, muito significativamente, né, hoje às vezes até a gente tem alguns constrangimentos assim de alguns clientes que veem o vendedor no celular, né? E fica uma situação assim, não, eu estou atendendo um cliente no celular e tem um cliente presencial, né? Mas o vendedor ele tem que fazer né, os dois tipos de atendimento, porque hoje é uma venda bem dividida assim, a venda presencial e a venda online, né? Sabe que eu fiquei pensando na venda, eu me recordo muito das obras que eu participei, da própria relação do arquiteto com o fornecedor, né? Porque muitas vezes ali no momento do fechamento, não sei se isso se faz parte assim da realidade, Márcio, mas tem clientes que dizem assim, ó, eu quero comprar direto na loja. Ou não, tu pode resolver isso para mim? Então, eu acho que isso aí, eu não sei assim, como que mudou a relação, porque como tu comentaste, tu consegue hoje mandar pro WhatsApp, tu já consegue encaminhar a obra, mas tem aquele perfil de cliente que não abre mão. O que que tu sente hoje do mercado, Márcia? Olha, eu tô falando os meus clientes. Acho que nenhum quer ir na loja. Não, que eu estou dizendo assim, porque eles me contratam para obra fechada. E aí eu resolvo esse problema. Claro, a pessoa que quer administrar a sua obra é outra situação. Eu acho que isso é uma Mas quem me contrata né, a minha equipe, né? Eu não sou sozinha, né? A minha equipe faz essa gestão de compras junto comigo. Porque daí a gente a logística organiza para entregar quando é que o pessoal da obra vai receber. Tudo mais. Né? Tem gente para receber, não tem. Eu tenho obras fora da cidade também, né? Então, em área rural, daí a gente tem que combinar, né? Ó, vai entregar lá, a gente junta para ter o frete para entregar o máximo de material, né? Então, dessa forma, a gente organiza. Mas hoje as pessoas também têm uma questão, né? Eu não tenho tempo para isso, né? O meu trabalho é outro, né? E é isso que eu ia perguntar. E é uma compra mais complexa, né? Como eu estava dizendo, a compra de material de construção, ela é uma compra mais complexa do que, sei lá, como eu te disse, ir no mercado, né? É uma compra mais complexa, porque o cliente ele não tem tanto... ele não é do dia a dia dele fazer esse tipo de coisa. Então, às vezes, tem clientes que eles não têm nem... às vezes, eles não têm noção da quantidade de coisas que é uma compra que ele fez. Às vezes uma compra lá de, sei lá, 1.000, 2.000 reais, sei lá, de areia, às vezes o cliente não tem noção da quantidade que aquilo né? É um volume, né? Um volume muito grande, precisa de um caminhão grande para fazer essa entrega, né? Então, às vezes isso foge do dia a dia da pessoa, né? E aí o profissional, com certeza, quando ele abraça tudo isso, né? Ele auxilia muito o cliente na execução da sua obra, né? Teve algum tipo de desafio nessa... hoje a gente percebe, pelo menos eu que cheguei em Vacaria há 1 ano e meio, eu vi muitos prédios com, por exemplo, muito vidro,
com outras fachadas. Esse tipo de construção, não de construção, de seleção de material, cara, ela é um desafio também para a loja? É um desafio, é um desafio. Hoje a ZC, né, a gente tem uma equipe, né, que faz uma seleção, né, de fornecedores de tipos de material, de linha de produtos, né, a gente faz essa seleção, porque isso é muito importante, isso varia com o tempo, né, É, e é muito importante, né, para a gente estar dentro do mercado, dentro das tendências, né, do que o mercado pede, do que tem demanda no mercado, né, algumas coisas, inclusive a gente até espera para entrar nesse mercado, para ver se realmente é uma tendência que vai ficar, né, uma demanda que realmente vai existir, ou se é uma coisa passageira, né, mas a gente, com certeza, a gente tem essa questão de seleção de materiais, de fornecedores, né, é uma coisa recorrente e perene. É uma parte muito importante dentro da empresa, né? Esse setor, né? Que é o É, setor de compras, né? Que sabe, faz. uma das partes que eu acho interessante, até eu tenho curiosidade de entender, Márcia, por exemplo, assim, hoje pela tarde a gente gravou um podcast com a Jennifer, que ela estava falando justamente sobre novos, como é assim, às vezes medicamentos, e isso tudo envolve uma conexão com a própria fabricante, né, o laboratório, Sim. né, e fazer essa conexão acontecer. E chegando assim na perspectiva do arquiteto, como que, por exemplo, quando uma indústria produz um material novo, ela chega até o arquiteto? Ela vai direto no arquiteto, porque os produtos do pessoal da pecuária, muitos nos falam, inclusive aqui, que eles levaram para o produtor, ensinaram que aquele produto é uma versão Sim. nova. Isso acontece nas construções também, na loja de... Acontece muito, né? Na parte de arquitetura, acontece com bastante frequência essa questão, né? De a indústria, as indústrias fazem eventos com arquitetos, coisas assim, né? Para levar o material para o arquiteto, né? Para o profissional, para ele conhecer, enfim. Muitas vezes acontece essa situação, né? De profissional pedir algum tipo de material, alguma coisa diferente, né? A gente, como eu disse, a gente faz essa seleção, né? Porque, especialmente na arquitetura, né, Mas sabe que muitas coisas são passageiras, né? Muitas coisas Sim. são passageiras, muitas coisas a indústria tenta, não cola, enfim, né? O mercado não aceita muito bem, então a gente faz essa filtragem, né? Do ponto de vista aí de outros setores, né? Do ponto de vista do setor sei lá, de materiais elétricos, hidráulicos, as mudanças são mais devagar. O setor de construção civil ele é um setor muito tradicional, assim, sabe? Ele é excessivamente conservador até, tá? Ele é excessivamente É. conservador. Muitas coisas assim que tem muitas soluções que aparecem no mercado. O profissional lá que vai fazer a construção, né, ou seja, o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, ele tem dificuldade, né, de aceitar, de testar esses novos materiais, né? Então, a gente vai fazendo, né? A gente vai tentando colocar também esses itens, fazendo instruções para esses profissionais. Algumas coisas, né, funcionam, algumas coisas são interessantes para o profissional, algumas coisas eles não aceitam muito bem, né? Então, é mais ou menos dessa maneira que vai, né? E a gente também leva em consideração, né, o tamanho do mercado local, né? Algumas coisas, alguns tipos de acabamento, algumas coisas muito refinadas ou muito específicas, né? É, Nós sabemos lá que não são tão interessantes, porque o público consumidor da cidade não é tão grande, né? Mas realmente nós tentamos fazer o máximo possível para ter um estoque assim que consiga atender de uma maneira muito ágil e muito certeira, né, o profissional. E, obviamente, né, nem tudo a gente consegue atender esses profissionais, essas novas demandas, né, especialmente demandas de arquitetura e tal, mas na parte da construção, na parte né, da execução da obra, a gente faz um trabalho, né, modéstia à parte, muito impecável ali de fornecimento, né, de
ter o estoque disponível, né, de disponibilidade de estoque, isso a gente tem de logística, né, nós temos um serviço muito bom. Eu acho que essa parte aí, eu recentemente acompanhei, até teve o pessoal do Tijolo Ecológico aqui de Vacaria, tem uma turma aí que está fazendo um material muito organizado, planejado, e eles estavam falando justamente sobre, não é tipo um cimento, uma cola que une os tijolos, cara, tem uma evolução tão grande, a gente está falando também do steel frame, né, que também está chegando para, cara, um processo todo diferente. Uma feira, a gente está falando com o pessoal da Elo, eles estão falando que já tem residências que já vão todas montadas, ele tem uns pré-fabricados, né, pré-fabricados de residência. residência. Então, assim, é um mercado que ele tem muito lado da formação presente, né? O desafio, às vezes, de tu implantar um produto passa muito por esse tipo de estratégia, né? A gente tem duas coisas, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados mais resistentes a qualquer mudança. É bem Vamos dizer assim, a parte de infraestrutura da construção civil, ela meio que é igual para seja lá qual for o tamanho da edificação. Então ela é muito tradicional e não muda, não tem moda, né? Não tem, mas né? algumas coisas, sim, por exemplo, aí frame é um negócio assim, esse como falar grego, né, para um profissional. Não, os profissionais que a gente tem não estão habilitados para fazer isso, tem que vir gente para treinar. E às vezes a resistência, né? Tem bastante resistência. Ainda é novo, né? A gente tem e algumas, por exemplo, algumas mudanças de norma, por exemplo, assentamento de revestimentos, né? Isso é uma coisa que faz parte do dia a dia da empresa, que até um tempo atrás, né, se fazia, deve lembrar, né, Mário, se fazia assentamento de revestimento, o cara pegava uma pedra lá de piso, colocava umas bolotas assim, colava lá, aí o piso ficava cheio de lugares ocos e tal, né? E até pouco tempo atrás, muito profissional ainda insistia em fazer daquela maneira, eu sempre fiz assim e tal. E são coisas que têm que ser mudadas, né? Elas vão sendo, elas vão evoluindo, né? E o profissional ele precisa se adaptar. Eu tô vendo assim nessa nova leva de profissionais assim abaixo dos 30 anos, dos 40 anos, que esses profissionais eles já estão um pouco mais flexíveis, talvez por conta da internet, sabe? Eles vão atrás da informação, que eu acho que é muito interessante, que tá disponível e gratuita na internet, e eles estão sendo mais flexíveis, sabe? Eu acho que nem tudo é só crítica, né? Eu acredito que desse ponto de vista, a gente está tendo uma boa evolução. Cara, a gente tem uma das coisas que a ZT também ficou conhecida foi a questão da logística, assim, de fazer as entregas. Cara, hoje ainda é um desafio fazer a logística na região dos Campos Cima da Serra. É que a logística do material de construção é um desafio, né? A logística do material de construção ela é muito complexa, né? O desafio, além, né, da própria complexidade que tem do material de construção, a gente tem muitos problemas de acesso, né? Porque nós atendemos uma região ampla, né, e de interiores ali, e temos muito problema de acesso estradas mal pavimentadas, situações. Cara, é que a gente fica pensando numa carga pesada e a gente tem bastante problema nesse sentido. E em área rural, né? Área rural. Recentemente a gente até adquiriu aquelas antenas Starlink para conseguir ter comunicação com os caminhões, né? A gente tem 2 antenas daquelas lá para quando os caminhões vão em lugares muito remotos, assim, né? E não tem comunicação, às vezes tem algum problema, não consegue. Às vezes acontece muito de não conseguir achar o endereço do cliente ou ter problema de ficar atolado, alguma coisa assim. Isso acontece bastante. Mas faz parte do desafio, né, do negócio, né? Cara, um ponto interessante a gente falar também é a questão da própria mão de obra. Como que é o desafio hoje porque quando um profissional dessa área acaba, né, o cliente chega para pedir informação, ele que não passou pelo arquiteto, cara, ele tem que ter uma experiência para falar sobre isso, né, meu? A mão de obra é um desafio constante, né? Nos últimos anos, especialmente, né? Tem uma disponibilidade ampla de mão de obra. Vacaria tem
comparado a outras cidades da região, Vacaria, felizmente tem uma disponibilidade bem grande de mão de obra, mas falta bastante treinamento nesse pessoal, né? A gente tem dificuldade de reter, né? Reter mão de obra. Apesar de a gente ser uma empresa assim, muito correta e pagar os funcionários acima do mercado, a gente tem dificuldade de reter esse pessoal dentro da empresa. Eles gostam muito de pular de uma empresa em outra empresa, né? E aí o treinamento fica complexo, né? Porque a gente gasta tempo, né, fazendo treinamento com o pessoal e daí eles resolvem sair. Muitos se arrependem e voltam, veem que o mercado de trabalho não é tão fácil, às vezes, quanto eles imaginam, né? Mas, assim, eu acho que é um desafio que todas as empresas têm hoje e que a gente tem que se adaptar, né? É quase que uma uberização do trabalho que eu tô vendo que está acontecendo. Coisas assim de, pessoas que ficam pouco tempo em cada lugar e a empresa vai ter que se adaptar com essa situação. Não tem muito jeito, sabe? Claro, né, em alguns casos, né, que são profissionais melhores, que são profissionais que criam raízes, né, eles acabam ficando dentro da empresa, tendo promoções, remunerações melhores, mas o profissional que ele entra, né, que ele entra dentro da empresa, muitos deles eles não têm a paciência de entender assim, cara, primeiro tem que se demonstrar aquele resultado para depois você ter o reconhecimento, né? Isso é muito difícil hoje na mão de obra que a gente vê. Hoje a gente tem mais ou menos 50 funcionários lá e sempre tem 2 a 3 vagas em aberto, assim, por mês. Vai girando. Márcia, qual que é assim, digamos que na elaboração da obra, a presença do fornecedor na conversa com o teu cliente? Ele chega a interagir em algum momento? O fornecedor tu acaba levando o cliente, por exemplo, na ZC, tem esse mais momento? no momento de acabamento, né, que entra isso, porque daí é uma escolha mais pessoal também, e a gente sabe que acabamento os valores variam muito, né, então depende muito do quanto tu quer gastar. Então é mais na etapa final de obra, porque o bruto ele acaba que é uma coisa, né, fixa, não vai mudar, dificilmente muda alguma coisa. Mas o acabamento sim, ele varia muito, né? Eu sempre falo que um vaso sanitário tem de R$ 1.000 e R$ 10.000, depende de onde tu quer sentar. Então, fica a teu critério, né? Um chuveiro, tem chuveiro de tudo que é preço. Então, essa parte de acabamento, sim, a gente já faz essa conexão. Mas é bem nessa etapa, que quando a pessoa vê o quanto ela está disponível a gastar, né? E esse é um mercado que é um mercado parecido com qualquer mercado, sei lá, de luxo, assim, ou de coisas que tem aquele mercado padrão e tem o mercado de luxo, né? Sei lá, o mercado de, sei lá, roupas, carros, né? Tem o mesmo, como a Márcia disse, tem o mesmo chuveiro ou o mesmo vaso sanitário por um preço e por 10 vezes aquele preço. Faz a mesma função, às vezes a qualidade é semelhante, mas é questão de marca, gosto, né? Cara, dá para trazer algum material que tu vai dizer assim, pô, isso é uma novidade legal que chegou na ZC hoje, para as pessoas assim dizerem que realmente é uma coisa que eles não sabiam? O que tá aparecendo hoje na loja, cara? Tem alguma coisa que vem assim na memória? Vou ter que dar uma pensada, assim. Cara, porque, sabe, eu fico pensando assim, ó... Nós estávamos falando de assentamento de piso, tá? Assentamento de piso veio o primeiro produto que veio na minha mente, assim. Esse profissional aí, que tem a dificuldade, né, de às vezes, de fazer um bom assentamento de piso, hoje em dia a gente está vendo que tem um incremento, um número de máquinas, assim, né, por profissional muito grande, máquinas específicas, né, como é no mercado americano, por exemplo. Tem uma máquina para fazer, sei lá, um detalhe aqui da construção, uma máquina para fazer isso, uma máquina para fazer aquilo. Cada setor da construção, né, ou cada momento da construção tem um maquinário específico. Recentemente, né, questão de talvez 1 ano, 6 meses, a gente tem uma máquina específica para fazer a vibração do revestimento cerâmico para ele não ter esse problema de formação dos ocos embaixo dele, né, dessas bolhas, assim. Ele simplesmente tu coloca ele em cima do piso, né, ele tem umas ventosas assim que ele
firma no piso e ele chacoalha assim para ele ficar, para eliminar essas bolhas, enfim, essas Para situações. ficar bem homogêneo. Para ficar bem homogêneo. Por quê? Porque começou a ter o uso das grandes formatos. dos grandes formatos de Isso. piso. Que antes, né, a gente for lembrar, na casa da gente mesmo, né, eram pequenininhos, né, e aí foram crescendo, né, era cerâmica pequenininha. E hoje a gente tem peças de 2 metros. E é um desafio, e realmente é um desafio colocar essas coisas, é um desafio não ter essa formação desses ocos, é um desafio ter um nivelamento adequado dessas peças, realmente é a arquitetura pressionando a qualidade da mão de obra, né? Mas, por outro lado, tem essas ferramentas que vêm. Não, e a tecnologia nos ajuda, né? A tecnologia. Cara, eu tenho que fazer uma pergunta pro Pedro. Pedro, depois tu fica bravo comigo, não agora, por favor. Pedro, como que as pessoas podem fazer uma boa compra? Como que as pessoas podem fazer uma boa compra? O melhor de tudo é... Primeiro que é interessante ela se informar, né? Ir atrás de um profissional. Sempre é importante ir atrás de um profissional adequado. Se a pessoa não tem noção, assim, do que ela quer fazer e tal, é importante se informar. Porque às vezes as pessoas fazem um trabalho, gastam em duplicidade para fazer uma coisa que ela não tem pleno conhecimento do que ela vai fazer, né? Às vezes fica um trabalho ruim, um trabalho mal feito, né? É importante também, isso a Márcia deve notar, né? Também tendo nós como fornecedores, entender o papel, né, do fornecedor no ciclo da obra, né? Que é importante ter um fornecedor que tenha disponibilidade do produto, que consiga fazer a logística, né, para que a obra não pare, né? Porque às vezes muitos clientes eles olham no detalhe o preço. O cara olha lá, esse produto aqui é R$10, esse aqui no concorrente é R$9,90. Só que o cara não tem a disponibilidade, ele tem a demora para entregar e o tempo que o profissional fica parado lá, que a obra fica parada, né? Todo esse desgaste que se tem. Então, é muito importante ver de uma maneira global a obra que ele tem, não ficar né, atentando só para pequenos detalhes, né? Isso é no material de construção, né? Como eu estava dizendo, né? Que é um mercado um pouco diferente. Tem esses detalhes que eles são importantes, né? Não é como só chegar lá no mercado, pegar essa garrafinha d'água, colocar no carrinho e levar embora. Não é tão simples, né? Então, o profissional adequado, né, é importante, né? Seja, sei lá, se é uma reforma pequena, talvez um bom profissional lá, um bom pedreiro, um bom carpinteiro, né? Seja uma reforma que demande, né, de uma arquiteta, de um engenheiro, enfim, isso é muito importante ter né, esse acompanhamento, né? Para as pessoas não terem esse custo de duplicidade. Acontece muito, assim, né, de gente que vai lá e, por falta de conhecimento, até acaba cometendo esses erros na construção, né? O cara que vai fazer ele mesmo, não tem problemas, né? Se a pessoa vai, se informa, enfim, né? Às vezes fazer uma pintura, uma coisa assim, né? Um trabalho de fim de semana, ok, né? Mas se é uma obra que envolve algum tipo de risco, alguma situação assim, é importante ter conhecimento para fazer, né? Há uns dias atrás eu tive uma situação que eu vi um cliente com dúvidas sobre gás, né? Queria enterrar uma mangueira daquelas aquela que liga aquela que liga o botijão até o fogão, queria enterrar na parede aquilo. Não se deve, até porque aquilo lá tem validade, né? Não é possível fazer isso. Então, a gente orientou, né, que deve procurar um profissional que saiba fazer isso para fazer essa situação, porque às vezes a pessoa se coloca até em risco, né, fazendo coisas nesse sentido, né? Muito bem. Márcia, mais algum ponto importante para a gente falar sobre a ZC aí? Eu queria só lembrar, né, lembrando que a dona Zuleima foi uma das nossas mulheres que inspiram, né, lá do Núcleo das Mulheres Empreendedoras da SIC, e foi muito legal aquele evento, né, que ela participou e realmente ela é das nossas mulheres empresárias que inspiram, né? Sempre. Então, é aquela homenagem. E ela contou a história toda, né? E foi muito agregadora, assim. E realmente,
é muito importante a gente falar das pessoas da nossa cidade, né? As pessoas que nos inspiram aqui, que são reais, que são próximas. E, e todos nós aqui, né, somos empreendedores, cada um na sua área, né? E investimos na cidade e queremos que cresça, a economia gire e é uma corrente, somos, né, uma cadeia, um ajuda o outro, um consome, né, do outro. Então, a Dona Zulema foi uma das pioneiras, né? Principalmente das mulheres na construção civil, né? Empreendedoras, realmente, ela tá há muito tempo, ela foi uma das pioneiras, né? Hoje a gente fala muito dessas mulheres empreendedoras e tal, ela realmente, na época que ela começou a empreender, era Um olhar muito para frente. né? era um olhar para frente, era uma quebra de paradigma, né? É um desafio. Bom, gente, primeiro eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao pessoal da Idriva, essa imobiliária super tradicional. Estamos falando da ZC, que é uma empresa tradicional. Falamos também da Idriva, essa empresa super tradicional aqui. Se você precisa trocar seu imóvel, se você precisa alugar um imóvel aqui em Vacaria, a Idriva é a melhor opção. Bom, pessoal, Pedro, quero te agradecer pela oportunidade que tu nos trouxe. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho mais sobre o universo, né, que a ZC proporciona, o universo que a ZC vive e como que ela está interligada com a nossa cidade. Perfeito. Beleza. Bom, gente, Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Pedro também. Pessoal de casa, obrigado por mais um podcast de arte de arquitetura e construção. Hoje conversamos um pouquinho mais com o Pedro para ampliar um pouquinho mais da estrutura, né, dessa rede de fornecedores que faz parte do nosso município de Vacaria e região. Qualquer momento a gente volta trazendo o que é notícia em Vacaria e região. Valeu, pessoal!